Eu estive aqui da última vez, há uns 3, 4 anos, falando um pouco sobre o meu testemunho. Eu sou advogada de formação, depois de negociar, depois de 25 anos no escritório, fazendo operações de compra e venda de empresa, coisas muito grandes, eu resolvi ouvir a voz que Deus vinha tocando assim, no meu coração e vender minha participação para trabalhar para Ele. E essa é uma outra história que eu já contei aqui, mas a história continua, porque quando eu estive aqui, eu tinha acabado de voltar de uma missão na África, uma missão no Haiti, e estava querendo esperar o que Deus queria de mim mais, porque eu resolvi não programar a minha vida. No escritório eu programava tudo, eu falei, já que agora eu estou aqui, você conduz, eu sento no banco do passageiro e para onde me chamarem eu vou. E não sabia o que ia acontecer. Eu estava adorando a vida de missão, e de repente eu estava com a passagem marcada para a Venezuela, para uma missão lá, e engravido assim, o meu filho mais velho já tinha 21 anos, eu engravidei de novo. Então, eu tenho 5 filhos, esse pequeno acabou de fazer 3 anos, eu tenho uma menina de 13, a Rafa, uma de 17, a Giovana, que vai prestar vestibular esse ano, rezem para ela quer fazer economia no INSPER. Tenho o Matheus, que faz administração, e tenho que tem 19, e o Felipe, que tem 24, faz medicina, se forma ano que vem. E o Bruno de 3, Então eu me vi grávida e falei, agora que eu tomei o gostinho pela missão, não posso mais, pegar dengue, chikungunya, assim, não dava. Bem naquela época da fronteira sendo fechada, também um momento bem crítico na fronteira. E aí Deus me mostrou que eu podia ser missionária sem sair da minha casa, E me fez esse convite para assumir o escritório da ACN aqui no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar em ACN. Achei estranho, porque depois eu fui ver algo tão grande na igreja. E, assim, eu nasci num berço católico, Bisavó, avó, mãe, tia. O que não falta é a experiência de igreja à minha volta. Deus é muito cuidadoso comigo desde sempre. E me ligaram do Vaticano, depois me ligaram da Alemanha, falando dessa ACN. Eu falei, gente, nunca ouvi falar, existe aqui? Não, existe há 20 anos. Eu falei, nunca ouvi falar. Fui pesquisar e me encantei. Comecei a ler. Sabe aquela sede de Deus que eu começava a ler, virava a noite, o Virgílio falava para mim, o que está acontecendo? Gente, esse negócio aqui é o máximo. E eu lia, porque eu sempre gostei muito de pastoral de rua, de resgatar a dignidade das pessoas, trabalhar com recuperação de adicção, sempre gostei desse mundo. Mas eu percebia que mais do que saciar ali a fome da barriga mesmo, que as pessoas têm, o encontro, o olho, a fome do coração das pessoas é o que eu mais gostava. Então, a gente ia na Praça da Sé, o sanduíche às vezes é uma muleta para você falar com a pessoa, mas o conversar, olhar no olho, mostrar que aquela pessoa está ali, ela está na rua, mas ela na rua não define quem é ela. Que todo mundo tem essa dignidade por ser filho de Deus, não importa a situação que você está no hoje, o hoje não te define. E para mim, falar de Deus para as pessoas e levar as pessoas para Deus sempre foi o que me alegra, aquela coisa do o que me alegra. E aí, quando eu vi a missão da ACN, que é justamente sustentar a fé nos lugares onde a igreja mais sofre, é cuidar da fé. Eu falei, gente, é isso, porque tem um monte de instituição que dá o pão, que leva o remédio, que leva a roupa, e que é muito importante e muito necessário. Mas quem cuida da alma dessas pessoas? Quem cuida do espírito delas? Quem olha para dentro? Tem muito pouco. E quem faz isso é a igreja nesses lugares. Então, quando eu vi que essa era a missão da CN, eu falei, pronto. Amei, aceito. Não sei o que vocês querem de mim, mas eu estou dentro. Se for lá para ajudar, distribuir papel, grampear, estou junto. No final, Deus queria algo mais ousado. Ele é ousado nas escolhas dele. Mas é bom que ele manda o Espírito Santo e o Espírito Santo vai fazendo. Então, a ACN, muita gente conhece por outros nomes. Ela é uma fundação pontifícia, significa uma fundação do Vaticano. Ela não começou assim, ela foi transformada pela vontade dos papas ao longo da história, era uma fundação pontifícia. Ela foi fundada em 47, na Alemanha, por um padre holandês. Ele estava pregando na região da Bélgica e da Holanda em 47, num pós-guerra. Imagina a Europa devastada, a Alemanha, o grande vilão da história.
E ele viu a situação da Alemanha depauperada no pós-guerra, as famílias vivendo em bunkers, um caos a Alemanha. E ele foi pregar na Bélgica e na Holanda para que eles ajudassem na reconstrução da Alemanha. Imagina chegar para aquelas viúvas de guerra que perderam o filho, o marido, tudo, vivendo também na pobreza, porque campos arrasados, as casas bombardeadas, pedindo para elas darem um pouco que elas tinham para o opressor, né, para a Alemanha. E ele começou a pregar, mas ele fez e esse foi o primeiro texto que eu achei na internet, que eu li e que me tocou o coração, que chamava Eles Não Tinham Lugar na Hospedaria. E ele fazia um paralelo de Nossa Senhora grávida e São José caminhando, achando um lugar para Cristo, e não encontravam morada em lugar nenhum, com essa situação dos alemães do pós-guerra que não tinham morada nenhuma, que estavam lá largados. E pedia essa generosidade, não só financeira, mas mais ainda. Ele falava que se não houvesse o perdão, aquelas pessoas não iam conseguir viver num pós-guerra. Ele queria reconstruir as relações, né? Não era nem uma relação pessoal que elas tinham com um povo, uma pessoa alemã específica, era aquela questão do ódio contra o opressor, né? E começou um movimento, ele ficou apelidado de Padre Toicinho, porque as pessoas davam um toicinho, que é o que eles tinham no pós-guerra, e partilhavam isso. E foi crescendo, crescendo, crescendo. No começo, essa ajuda da Alemanha se transformou numa ajuda aos padres do leste, porque o comunismo veio, então metade da Europa para o lado da Ásia não podia ter religião, né? Então a igreja continuou lá, clandestina, perseguida, e aí formou-se um instituto que chamava Ostfriedshilfe, que ajuda aos padres do leste. E levava material litúrgico enrolado na roupa, levava a Bíblia escondida dentro de outros livros, fazia de tudo para chegar no leste. Várias vezes quase foi preso na fronteira. As histórias deles são incríveis. E foi. Isso foi crescendo. Os papas, começou Paulo VI, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, né, o Bento XVI, inclusive, tanto Paulo VI quanto Bento XVI eram benfeitores da CN. Pagavam o equivalente ao boleto mensal daquela época, né? Então, e acho que João Paulo II foi um dos beneficiados, né, como igreja clandestina, tudo. Então, assim, havia uma proximidade muito próxima é péssimo, né? A gente não mudar essa frase, mas, enfim, havia uma grande proximidade dos papas que viam esse socorro que surgiu de forma espontânea, né? O Espírito Santo soprou no coração do padre Werenfried, acontecendo, e foram trazendo para perto, né? Até que Bento XVI transformou a obra numa fundação pontifícia. Significa o quê? Significa que o Vaticano é o cabeça da instituição. O Papa nomeia o prefeito da congregação para o clero, é o nosso presidente internacional, né? Na verdade, é o antigo. O cardeal Mauro Piacenza é o nosso presidente internacional, ele é emérito agora. Existe um novo prefeito da congregação do clero, que é um coreano, que eu não consigo decorar o nome, né? Está no meu to-do list, aprender o nome desse cardeal. Mas, enfim, e daí todos os cargos diretivos são nomeados pelo Vaticano, né? Então, é uma fundação pontifícia. A gente presta contas para o Vaticano. Falou que o Papa é o meu chefe. Olha que chique. Eu achei que eu estava dando um downgrade quando eu saí do meu escritório, imagina, né? Deus prepara umas coisas que a gente não imagina. E aí, essa fundação começou a abrir escritórios em alguns países para ajudar com a captação, né? Porque a captação toda, antes de falar captação, para que a gente precisa de recursos, né? A missão da CN, me embaralhei, mas a CN ajuda a igreja que sofre, né? Então, a missão de ajudar a igreja que sofre pelo mundo, eu vou falar um pouquinho desses sofrimentos daqui a pouco, é custeada por pessoas no mundo inteiro. Como tinham as pessoas que davam o bacon e o toicinho no pós-guerra, isso continuou e foi se expandindo, né? E existem hoje escritórios em 24 países, um deles é o Brasil, onde a gente cuida de captação no Brasil, para aplicar em projetos daqui, não só, projetos do mundo inteiro. A ACN tem uma sede no Vaticano, um escritório administrativo na Alemanha por razões históricas, e esses 24 escritórios. Todos os nossos projetos, são mais de 5 mil projetos por ano apoiados, em mais de 130 países, é tudo coordenado pela Alemanha. Existe uma transparência total de processos e aprovações, né, onde os bispos ou superiores de ordem da igreja, em qualquer lugar do mundo, podem submeter as necessidades que tem a ACN. A ACN apoia projetos pastorais, a gente quer fortalecer a igreja, né, existem ajudas emergenciais também, mas a gente quer fortalecer a igreja onde ela mais sofre. E aí, isso sendo aprovado, o recurso flui, né? O que a gente capta no Brasil vai para esse caixa único na Alemanha e vai para os projetos todos, né? Isso é um resumão do como funciona. Mas voltando à igreja que sofre, que é o nosso tema de hoje,
né? A ACN às vezes é conhecida como Ajuda à Igreja que Sofre. Era o nome aqui, Fundação AIS. Depois mudou de nome. Então, tem gente que conhece como Kirchenot, que era o nome em alemão, antes de ter o escritório aqui. Depois, abriu o escritório, Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. E aí teve um rebranding mundial, porque cada lugar traduzia de um jeito, usava uma sigla, ninguém sabia que era a mesma coisa. Então, hoje o nome é ACN no mundo inteiro, que são as siglas em inglês, Aid the Church in Need. E por que a igreja sofre no mundo, né? Tem sofrimentos da igreja que todo mundo sofre. A gente vai para o Nordeste numa seca terrível, todo mundo sofre. Quem é católico, quem não é católico, né? A gente pega uma guerra na Ucrânia, todo mundo que está lá sofre, não importa a sua religião. Agora, a gente tem cenários em que a igreja sofre por ser igreja. E aí é o maior campo de missão da ACN. São locais onde você sofre por ser cristão, por acreditar em Cristo. Né? Semana passada, ou na retrasada, né, a Sumaia trouxe a irmã Guadalupe aqui para falar na paróquia. Quem não pôde vir assistir, olha no YouTube, porque o testemunho dela é muito bonito e a gente pode imaginar quantas irmãs Guadalupes não existem no mundo. Né? Se fosse um caso isolado, ia ser triste e feliz ao mesmo tempo, né? Mas não é um caso isolado. Infelizmente, existem milhões de irmãs como a irmã Guadalupe que sofrem daquele jeito todos os dias. Né? Então, são países onde existe uma gradação da perseguição religiosa, da liberdade religiosa. No Brasil é um tema que ninguém conhece, ninguém fala, porque a gente, graças a Deus, ainda vive com liberdade religiosa. Né? Existe liberdade religiosa. E o que é a liberdade religiosa? Liberdade religiosa é um direito fundamental, está na Declaração dos Direitos Humanos da ONU. É o direito de você ter uma religião ou escolher não ter religião. Mas é a sua escolha. É o direito de poder mudar de religião, quando você quiser, para qualquer outra ou para nenhuma. E é o direito de professar a sua religião, de professar a sua fé. Então, esse combo é o que te garante a liberdade religiosa plena. Né? Há muitos países em que isso não acontece. Tipo, é o caso do Brasil. No Brasil, a gente pode escolher a nossa religião ou não ter. Ótimo, a gente pode mudar de religião, não tem problema nenhum. Né? E a gente pode professar a nossa fé. O que começa a existir em países como o Brasil, onde você tem isso garantido e que funciona? A gente começa a perceber que, sutilmente, a liberdade religiosa, especialmente no Brasil, no quesito de manifestar a nossa fé, vem sendo minada, comida pelas beiradas. Né? Tem amigo meu em empresa que não pode ter a imagem de Nossa Senhora na mesa dele de trabalho, na mesa dele, na sala dele, de portas fechadas. Não pode. Por que não? Né? Então, essas coisas, você coloca uma postura. Se eu falo que eu sou casada, que eu acredito no casamento indissolúvel, e que eu tenho 5 filhos do mesmo marido, um com 3, um com 24, acham que eu sou louca, mas acham de verdade. Eu posso ser um pouco, mas é incabível falar que eu acredito no casamento. Chegar para uma amiga e falar, não, gente, se esforça. É óbvio que é difícil, a gente sabe que é difícil. Né? Mas, assim, vale um esforço, tem uma graça que vem junto. Se você não conhece a graça, você vive sozinho, com as armas humanas. A gente tem que aproveitar as nossas armas sobrenaturais. Né? Mas isso existe. Se a gente vai falar que você é contra o aborto, porque você é a favor da vida, porque a dignidade humana está ali, desde que houve a fecundação, a alma foi infusa. Imagina, foi fruto de um aborto. É pessoa do mesmo jeito. Então, assim, a gente começa a ver que os valores da nossa religião começam a ser minimizados. Né? Então, a gente tem o primeiro degrau da liberdade religiosa, ou da falta de liberdade religiosa, que chama-se intolerância religiosa. Esse degrau pode ser desde um nada, problema nenhum, até casos em que essa intolerância passa a fazer parte da cultura. E esses casos começam a ser banalizados, normalizados. É normal não poder falar, então não falo mais. É normal não usar mais um crucifixo quando eu vou trabalhar, então eu tiro a minha corrente. Isso passa a ser aceito. São os casos mais graves de intolerância religiosa, porque nunca para aí. Começa com uma mudança de cultura, de educação e de normalidade. O Papa Francisco cunhou aquela expressão, né? É a perseguição educada, onde a religião passa a ser relegada para o recinto privado da sua casa. Você fala de religião aqui dentro da paróquia. Você saiu, você tira o chapéu de católico e não é mais. Como se não fizesse parte da nossa essência. Né? Como se o batismo não transformasse o seu ser. Não dá. Eu sou ou não sou? Não dá.
Mas é assim que começa, os casos mais graves de intolerância. E qual que é o passo seguinte? Né? O passo seguinte, a gente tem o passo da discriminação. E aí a grande mudança, sobretudo, é uma mudança legal. Quando a gente tem um país com discriminação religiosa, eu passo a ter um conjunto de leis e normas no país em que um grupo étnico-religioso, no caso, quando a gente fala de liberdade religiosa, passa a ser preferido a outros, com direitos especiais, ou, ao contrário, grupos com direitos excluídos. Né? É o caso, por exemplo, que a gente vê no Paquistão. O Paquistão, o cristão nasce com um carimbo na sua certidão de nascimento, dizendo que ele é cristão. Ele não pode concorrer a cargo público. Ele não tem direito a auxílio quando tem uma emergência. Ele não pode morar em alguns bairros. Então, tem uma série de consequências pelo fato de ser cristão. Isso acontece em vários lugares. Né? E a consequência dessa discriminação é, de fato, sobretudo no campo do trabalho, não poder ter certos tipos de emprego, escola, acesso a suporte. E muitas vezes isso vai além. Né? Muitas vezes a discriminação começa a impedir que você possa ter uma atuação cívica mesmo no país. Então, é um caso preocupante. E quando essa própria discriminação... Mas não para aí. Não para aí. E muitas vezes os cenários se misturam. A gente, depois de um cenário de discriminação legal, onde muitas vezes, na maioria das vezes, o Estado passa a ser o opressor, né, a gente tem um cenário de perseguição. A perseguição, muitas vezes, está junto com a discriminação legal, mas nem sempre. Muitas vezes não há a lei, o Estado não é o agente perseguidor, mas há casos de perseguição. O que é a perseguição religiosa? É quando eu junto nesse cenário de intolerância crimes de ódio. Crimes de ódio onde o Estado faz vista grossa. Por quê? Eu posso ter casos de intolerância no Brasil. Eles entram lá na igreja, a gente viu várias igrejas vilipendiadas recentemente, a gente vê os terreiros, né, principalmente no Rio de Janeiro, as de matriz africana, que são, de fato, incendiados, devassados, mas é crime. Aquela pessoa vai, faz um boletim de ocorrência, a autoridade vem, vai ter investigação, vão atrás. Né? Ainda é crime. A gente não pode deixar de normalizar sem consequência, porque a gente começa a ver, às vezes, em alguns casos isolados por aqui. Mas, nesses outros lugares, quando a gente passa do estágio da perseguição religiosa, há crimes de ódio e o Estado é conivente. Ele faz vista grossa, muitas vezes, né? Que são crimes de ódio. Por exemplo, a gente tem países na Ásia, mesmo no Oriente Médio, onde as meninas cristãs são sequestradas das famílias, com 12, 13 anos. Aqui no Brasil, quando alguém é sequestrado... A gente não sabe, né, onde a pessoa está, se a gente ia lá e resgatava. Lá você sabe que o sequestrador é o teu vizinho, é o chefe do seu marido, é o dono da banca, da mercearia. Você sabe quem é o sequestrador, ele está lá descarado com a sua filha. Você vai entrar na justiça para ter a filha de volta. Eles falam que ela que ela se converteu e casou com ele. Normalmente eles estupram as meninas, têm uma violência altíssima, forçam ela a gravar um vídeo dizendo que se converte. E aí o Estado dá ganho de causa ao marido muçulmano, porque ela agora pertence ao marido, eles casaram. Não há crime. Não há crime. E eles falam, a mídia usa os termos, né, a mídia não quer dar nome aos bois explicitamente, falam que foi uma conversão forçada, que é um eufemismo ridículo, escancarado, porque tem, nas leis do próprio país, mais de 10 infrações criminais e 14, eu acho, civis, eu esqueci o número exato, em relação a esse fato. Mas há uma cegueira proposital, tanto do país quanto do seu entorno da região, por conta disso. E é uma barbárie. Né? É uma barbárie. O Estado faz vista grossa e apoia. São leis que apoiam. Tem a lei da blasfêmia, que a gente ouve falar quando tem algum caso de alguém que falou mal contra o profeta, ou deixou de louvar o profeta e tudo mais. A pena é de morte. Então, você coloca a religião, essa religião muçulmana, acima das outras. Né? Lá é proibido, não é que você é proibida de converter de religião, você pode se converter, desde que para a religião preponderante. Então, você pode deixar de ser cristão e virar muçulmano, mas o contrário não, o contrário é pena de morte. Então, são cenários extremos. A perseguição não é o último degrau. Acima da perseguição existe o caso de genocídio. Hoje existem 2 casos de genocídio sendo investigados, na China e em Mianmar. Né? A gente viu em Ruanda, né, recentemente, um genocídio terrível, que ninguém fala, a pessoa fala do Holocausto,
né? Mas ninguém fala desses genocídios que acontecem embaixo dos nossos olhos hoje. Né? No genocídio, o objetivo é aniquilar uma raça, um povo, uma religião. Ou aniquilar, ou subjugar, ou tirar do território. E por isso que a gente vê tantos países, tantos refugiados pelo mundo. O número de população refugiada no mundo é tremendo. É tremendo. E não é notícia. Não é notícia. A África não é notícia em lugar nenhum. Se isso acontecesse no Canadá, nos Estados Unidos, né, todo mundo está estampado que era jornal. Né? Alguém faz uma charge do profeta lá na França, nossa, o mundo inteiro não fala de outra coisa. Mas ali estão exterminando, massacrando, raptando, violentando crianças, ninguém fala nada. É como se não fosse relevante para o mundo. E acontece. Né? Então, um dos pilares de ação da CN é apoiar a igreja nesses locais. Porque as pessoas estão lá e elas não querem sair de lá. Elas querem ficar na sua terra. A gente viu em 2014, quando o Estado Islâmico invadiu ali o Iraque, né, a península de Nínive, que é a terra dos patriarcas, né, terra de Ur, né, do dia para a noite. Ou você fugia, ou você era morto no dia seguinte, quando eles chegassem. Então, imagina as multidões saindo, idosos, crianças. Quem não pôde sair, ficou e morreu. Não é que morreu lightmente. A forma é brutal. É brutal. A gente vê aqueles filmes, né, de idade antiga, a gente vê as cenas da Paixão de Cristo. É daquilo para pior que eles fazem hoje. Né? Daquilo para pior. Quem tiver estômago forte ou for muito curioso, no YouTube da ACN, o canal é ACN Brasil, tem vários documentários, né, onde a gente tem o testemunho das pessoas lá falando. Eu estava outro dia vendo uma, não sei se era a Somália. Eles chegam nas aldeias cristãs, colocam fogo em tudo, pegam as meninas com 16, 17 anos que são mães, amputam. Eles têm mania de amputar as pessoas. Então, cortam a mão, cortam o braço, cortam uma perna, porque a pessoa não pode lutar, não pode fugir. E aí fazem ela assistir à mutilação dos filhos. Não, assim, é uma coisa, um requinte de crueldade que não é humano, não é humano, não é humano. É assim, é diabólico que existe. Por isso que, quando esses cristãos querem ficar lá, porque eu falava, gente, vem para cá, né? Faz um puxadinho em casa, põe na garagem, sleeping bag. Mas não, eles querem ficar lá, é a terra deles. É a terra deles, eles querem estar lá. A gente viu que no Iraque foram todos devassados, né, depois dessa invasão do Estado Islâmico, em agosto de 2014. Naquela virada da noite, de 6 para 7 de agosto, a CN até hoje, desde aquele dia, faz um dia mundial de oração pelos cristãos perseguidos. Né? Para lembrar mesmo que isso existiu, para fazer memória, para que a gente possa trazer a informação para que isso não volte a acontecer, ou para que, pelo menos, haja um escândalo, né, que a gente perceba e se indigne com o que acontece. E aí, eles querem voltar. Agora começaram a voltar. O Estado Islâmico não está mais naquela região. Já foram reconstruídas mais de 300 casas. A gente está reconstruindo agora escola, reconstruindo igreja, reconstruindo tudo, porque não basta voltar se seu filho não pode ir para a escola. Como é que as famílias ficam sem ter onde ficar com a família? Então, é um trabalho enorme de reconstrução, né, ali no Iraque. Mesma coisa na Síria, mesma coisa no Líbano. Né, os bairros cristãos foram os mais bombardeados. Né, não são aceitos nas escolas. A gente tem que ter escola católica, tem que ter um... E mesmo... em nível universitário, universidades que aceitem os dois lados para propor o diálogo. Né? Então, a CN acredita nessa atuação, né? Fortalecendo a igreja presente, garantindo que quem tem a vocação da Irmã Guadalupe, são tantas que têm essa vocação, esse chamado para estar lá, e para não arredar pé, poderem estar firmes lá na missão, sem se preocupar com o que vão comer, com o que vão vestir, com o que vão fazer. Né? A gente cuida disso, porque eu não tenho estômago para estar lá, nem a vocação para estar lá. Cada um tem o seu chamado. Né? Elas que têm, que possam focar na missão. Né? E que sejam amparados pelo resto do corpo místico de Cristo, que somos nós. Né? Que temos... Eu já não sei se é bênção ou não, essa vida tranquila que a gente tem. Agora que a gente ouve o testemunho dela com a qualidade de fé, com a firmeza de fé, eu acho que eu ia sair do Iraque, se fosse comigo ali. Se eu ia fingir que eu era muçulmana, eu já não sei. Mas, assim, é uma tentação muito grande. Né? Então, o compromisso de fé não existe. A gente vai ter o censo agora ano que vem. Não existe católico de BGE. Não dá. O risco é a tua vida. Então, quem é cristão, pelo tempo na terra que for. Não importa se é hoje, amanhã, não sei se eu vou acordar vivo ou não no dia seguinte. Né? Mas são cenários extremos, que todo mundo, e a igreja sofre demais. Mas vocês podem estar se perguntando, mas quão frequente é isso? Né? Quão frequente é?
Vou mostrar um mapa para você. Isso é fruto de um dos trabalhos da CN. A CN tem duas frentes de ação. Uma é esse pilar da boa informação, dizendo que isso existe, da oração por esses cristãos perseguidos, pela igreja que sofre, né, e da ação, arrecadar fundos para sustentar essa igreja toda sofrente, né? Além disso, a gente faz um estudo, a cada 2 anos, a gente libera um relatório, chama Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, onde a gente observa esse direito humano em todos os países do mundo, todos, e aqui não é focado nos católicos ou nos cristãos, é focado em qualquer religião. Então, é a maior pesquisa independente, existem 4 no mundo, 3 institucionais americanas, feitas pelo governo americano, e a nossa. A nossa é a única que não é governamental e que cobre o mundo todo. E a gente observa com especialistas na área como está a liberdade religiosa nesses lugares. E esse é o quadro dos países. A parte da intolerância não dá, porque o mundo inteiro estaria pintado, né? Mas aqui a gente tem os cenários de discriminação e de perseguição. Os vermelhos é onde há perseguição. É o fato de que ser cristão é um risco consistente todos os dias. Os em laranja são as leis que diminuem certas religiões em favor de outras. É muita coisa nesse mapa. É 1 em cada 3 países do mundo. Então, 1 em cada 3 países do mundo... A Nicarágua está aqui. Está aqui. Está aqui com uma flechinha para baixo, estava piorando. Quando eu fiz esse relatório de 2021, ano que vem vai ter um novo. Em 2021, já tinha piorado em relação a 2018. Era para ser em 2020, por causa da pandemia, virou 2021. Então, a flechinha está para baixo na Nicarágua, né? O que a gente tem na Nicarágua é um cenário de discriminação. E o que a gente tem visto na televisão, a gente não chama de falta de liberdade religiosa, porque lá uma pessoa pode escolher ser católico e pode praticar a sua fé. O que existe é que nunca existe um preto e branco. E nunca existe algo desinteressado. Sempre essa luta entre ter um grupo pelo menos de outro é uma luta de poder, né? Seja o poder econômico, seja o poder político, seja por uma região e tal. Então, ali existiu uma questão política séria, de referendo, de mudança de lei, que causou uma comoção social enorme, a igreja apoiou o povo, e ali a Igreja Católica, e não os católicos, passaram a ser alvo de uma perseguição, com alguns porta-vozes da igreja, como, enfim, que traziam isso mais à tona, né? Esse bispo Álvares esteve na cena em 2018, na época que a gente fez esse relatório. Então, assim, existe um cenário preocupante, como existe em outros lugares. Quando a gente vê em números, a gente vê que são 62 países com violação da liberdade religiosa. E nesses países mora mais da metade da população mundial. 51% das pessoas do mundo moram nesses países que estavam pintados no mapa anterior. É muita gente, né? É muita gente, muita gente. É isso aqui, ó. A proporção, né? É muita violações graves à liberdade religiosa. A África é o continente mais sangrento e onde a perseguição tem crescido absurdamente. O Estado Islâmico e grupos extremistas jihadistas estão querendo fazer um jihadismo transcontinental. Então, eles saíram da Ásia, cruzaram o Oriente Médio. Do Oriente Médio, eles foram para os 2 lados. E agora invadiram a África. Não só a África subsaariana, mas ela está descendo. Com uma velocidade ímpar. Assim, o que a gente tem visto de Moçambique, imagina, que fica lá no cantinho, lá para baixo. País de tradição católica, né, colonizada pelos portugueses. O norte tomado. Na Nigéria, existem áreas de conflito no norte. Mas agora, esse atentado esse que a gente viu em Pentecostes agora, né? Entraram na missa de Pentecostes, metralhando as pessoas e com facão. Foram 39 mortos no ato. E deram mais de 200 pessoas feridas. E desde lá, esse foi divulgado na mídia internacional. Mas entre Pentecostes e hoje, já tiveram mais de 23 outros atentados na Nigéria. Só na Nigéria. O número de padres e religiosos sequestrados e assassinados tem um por dia que chega na CN. É impressionante o volume dessas perseguições no mundo. É uma coisa que a gente não tem ideia. Eu não tinha ideia que isso existia nesse grau. E a gente não pode deixar de ter ideia. A gente tem que saber, a gente tem que conhecer, porque a igreja é uma só, é o nosso povo, né?
Esse é o nosso povo, né? É o corpo místico de Cristo. Se eles são pé, a gente é mão, a gente é braço, a gente é um só corpo, né? E estão lá, sofrendo muito, né? Então, assim, é importante a gente lembrar para as nossas orações diárias, né? Se a gente acha que a gente sofre com, eu vou ser assaltado aqui em São Paulo, posso bem ser, mas as pessoas não vão me ver na rua com esse tercinho e resolver me apedrejar, ou me amarrar num poste, como a irmã Guadalupe falou, sou cristã, me amarra num poste, fico lá amarrada, e todo mundo que passa pode me chutar, pode me chicotear, pode me bater, porque eu sou cristã. O Ocidente fica pensando em proteger o cachorro, o gatinho, o coelho, entendeu? E as pessoas estão sendo assim, chicoteadas em praça pública, e isso não é escândalo. É uma inversão de valores tão demoníaco no mundo, né? É aquela coisa que o aborto é permitido e se você pisa no ovo da tartaruga, você vai em cana sem direito à fiança. É tipo isso num grau máximo, né? É um absurdo isso que acontece. Então, isso existe, né? Isso existe. Queria mostrar para vocês o testemunho dos Santos. O Santos, ele mora no Sudão do Sul. E eu vou botar daqui a pouquinho. Ele mora no Sudão do Sul e ele fala muito, ele ilustra muito do que a gente acredita enquanto ACN, que é essa questão do perdão, né? Essa questão da reconciliação com a sua história. Né? Porque, senão, você pega essas pessoas, ali na África, tem aqueles casos das crianças soldado, né? Que saiu uma época na mídia, eles pegam as crianças com 8, eles entram nas aldeias, matam os adultos. As mulheres ou são mortas antes ou depois de serem violentadas, ou são sequestradas para casamento forçado. E os filhos assistem tudo isso. Quando não são eles que têm que matar o próprio pai, a própria mãe, é um caos. E essas crianças são transformadas em soldados. Eles são drogados, né? Dão uma arma, colocam eles num carro, eles se sentem alguma coisa depois de um tempo e começam a matar. Matar. Só conhecem isso. Só conhecem isso na vida. Tiveram a infância totalmente roubada. E o que fazer com essas crianças quando elas crescem? Como recuperar essas vidas tão machucadas tão profundamente? Então, o padre Douglas Baza, que ficou anos no Oriente Médio, ele falava o seguinte: olha, chegava tudo para a gente. Chegava a nossa missão, chegava roupa, chegava remédio, chegava tudo. Mas só quando chega a força da fé que a gente consegue tocar o coração dessas crianças. E demora. Essa cura é só Deus mesmo. É muito fundo. Mas ela acontece, e tem exemplos lindos. Olá, meu nome é Santos. Eu sou um refugiado do Sudão do Sul, vivendo num assentamento em Uganda, com quase 300 mil pessoas aqui e 2 milhões na região. Tivemos que fugir de nossas casas por causa de uma guerra terrível e muito, muito longa. Muitos de nós nunca conheceram a paz. Nos chamam de geração perdida. Pessoas sem nenhuma perspectiva para o futuro. Muitos de nós perderam famílias, propriedades e viram suas vidas serem destruídas. Mas graças às suas doações, tentamos trazer esperança e sentido para as vidas dos nossos irmãos e irmãs. Recebemos uma formação católica no Centro Emaús e ajudados pela ACN. Temos que estar bem preparados para evangelizar, para dar aos nossos colegas refugiados uma razão para viver. Devido à falta de padres e irmãs religiosas, realizamos encontros de catequese e distribuímos a Eucaristia. Muitas crianças eram soldados, forçadas a entrar nas fileiras das milícias de todos os lados. Foram treinadas para matar. Agora não basta lhes dar comida e abrigo. Temos que reintroduzi-las de volta a uma vida normal. Isso só é possível trazendo Jesus para a vida delas. Isso é possível graças à sua ajuda e a de muitos outros homens e mulheres em todo o mundo que cumprem a missão de Deus sob circunstâncias muito difíceis. Então, esse é um exemplo. Ele era criança soldado, né? E conseguiu ser tocado. E o testemunho dele arrasta os outros, porque os outros falam: se ele conseguiu, também consigo.
né? Como quando a gente vai estar fazendo a Esperança ou na Missão Belém, a gente vê que os cuidadores todos, né? Quem prega, quem tira os outros da rua, são aqueles que já estiveram lá, né? Então a gente tem os missionários que abrem as portas, tocam o coração, e depois isso forma uma rede que acaba motivando, levantando, animando, e é só a fé. Né? Só a fé que consegue. A gente vê os campos de refugiado. A diferença que a gente tem nos campos de refugiado e nos campos onde tem a missão católica presente, a diferença entre as pessoas que estão numa situação e outra. Você vê no rosto das pessoas. Né? Então, é impressionante isso. É impressionante saber que isso existe. A gente tem lugares, Uganda é um lugar que recebe muitos refugiados cristãos, porque está no centro da África e todos os países do entorno têm conflito sangrento, né? E ali, muitas vezes, quem foge de alguns países, tudo não pode ir para o centro da ONU, porque o centro da ONU você vai ser listado e pode ser que que vão informar de onde você veio, né? Então eles têm que ir para outros assentamentos fora, sem suporte, sem ajuda. Eu falo que esses missionários de Deus são, olha, é de tirar o chapéu, né, para essas vocações que aceitam esse chamado. Porque se não fossem eles lá, não é que é essa geração perdida, iam ser todas as gerações perdidas, né? Esse é o continente perdido. Né? Então, assim, a ACN atua muito nessa igreja que sofre esse tipo de coisa nesses lugares. Né? Aqui é um exemplo, tem vários países, tem documentário de tudo que é país. Né? O YouTube está cheio para quem quiser conhecer mais. Mas não só. Né? A ACN também ajuda onde a igreja sofre por miséria, por falta de recursos só, sem perseguição religiosa. Às vezes a guerra trouxe uma miséria enorme. Né? A gente vê o caso da Síria e do Líbano. A gente não tinha essa perseguição. Havia uma certa intolerância, havia. Né? Mas na Síria era padrão. O presidente era muçulmano, o vice era cristão, há anos. Né? Pela primeira vez vai deixar de ser. A gente vê no Líbano, existia uma população cristã que podia praticar sua fé. Então, isso existia. Aí houve uma guerra, né? Tudo bem, aí a guerra, aproveitam-se das catástrofes naturais, às vezes tem um terremoto e a oportunidade para entrarem, ou aproveita-se de uma guerra, e aí existe a briga pelo poder, e aí, claro, as minorias acabam sendo as mais atacadas. Né? O que ela citou da Síria, por exemplo, né? Que os bairros cristãos eram os mais atacados, a explosão que teve no Líbano. E vem todo um reconstruir e permitir que as pessoas possam voltar para lá. Né? Na Síria, não sei se era a Síria ou o Líbano que eles comentaram, o alistamento militar é especialista por 7 anos, é uma coisa longuíssima. Né? Então, muita gente foge, os jovens fogem. E aí não podem ir para campo de refugiados, quando são informados, são deportados, quando voltam são presos, né? Ou fogem e não voltam mais, mas ficam sempre com essa dor. Então, poder garantir a paz nesses lugares tem que ser o nosso alvo. Né? Que possa haver liberdade religiosa, que possa haver paz, que as pessoas possam viver onde elas nasceram, onde elas quiserem, na verdade. Né? Que nem religião, você pode escolher ter ou não ter, pode escolher mudar ou não mudar, mas não ser forçado a sair de lá. Né? Mas, enfim, a CN atua nesses casos, mas atua também com essa fotografia da liberdade religiosa, que é um trabalho mais científico, né, com viés de advocacy, de propor política pública nos grandes fóruns internacionais, para não permitir que a liberdade religiosa sofra. E a gente vê que hoje, na Europa, a gente começa a ver, tanto na União Europeia como nas Nações Unidas, uma pressão, aquela coisa da ideologia que vai chegando. Então, eles querem tirar a liberdade religiosa enquanto direito fundamental e querem botar um direito à não discriminação. Parece que não é nada. Porque inclui mais coisa e não só religião. Mas direito à não discriminação te obriga, por exemplo, a aceitar em termos práticos a visão do outro. Então, a igreja pode ser impedida de não celebrar um casamento que não seja heterossexual? Posso ser obrigada a ter que fazer? Nos Estados Unidos já tem ação contra isso, né? Pastores sendo processados porque tem que ter. Tem os que aceitam e tem os que não aceitam. Né? Ou posso ser, como médico, eu não tenho mais direito à liberdade de consciência, objeção de consciência. Eu sou obrigado a praticar um aborto. O meu imposto vai ter que pagar o aborto na rede pública. Então, é bem diferente falar em não discriminação a falar em liberdade religiosa. Mas começam por aí. Então, tem que estar muito atento. A gente viu muita bandeira no Brasil falando sobre a ideologia de gênero, então cuidado com os nomes, com os termos que são usados. Com liberdade religiosa, ninguém está atento ainda. Mas é uma próxima onda, né, que já está vindo na Europa, isso já está acontecendo. Então, o cuidado com as coisas. Na Austrália, já
o Estado, é a diferença, né, do Estado laico e as pessoas interpretam errado, né? Não enxergam a religião como um bem. Porque as religiões em si, na sua essência, elas tendem para o bem, elas tendem para Deus. Pode ser na África animista, pode ser mesmo os muçulmanos, tendem para Deus. Existem os grupos extremistas que distorcem, né? Muitos dos perseguidos, o maior grupo perseguido no mundo são os cristãos. O segundo grupo mais perseguido são os muçulmanos. Perseguidos, inclusive, por muçulmanos radicais. Esses extremistas jihadistas, eles massacram os muçulmanos moderados, que conversam com as outras religiões. Então, também existe tudo isso, né? Então, a importância de estar atento e não perder espaço. No Brasil, a gente está acostumado a ser maioria, a maioria está sempre cômoda, né? A minoria que grita, que faz barulho, porque precisa garantir o seu espaço, precisa garantir o seu espaço numa liberdade que eles têm de escolher aquela posição, né? Está na minha lista de perguntas para Deus quando chegar lá. O livre-arbítrio é uma importante. Mas eu falo, gente, complicou tanto, né? Mas, enfim, existe isso, né? E todo mundo tem o direito de escolha. A gente tem que respeitar isso. Isso é uma riqueza. Mas a gente, como maioria, não pode se acomodar. Não pode se acomodar, não pode calar. Porque não é mais um valor que está na cultura, que está permeado, né? Essa liberdade de religião não está. Na verdade, começa a vir um movimento onde ter religião é só para os fracos. É uma muleta que você precisa. Você tem que se apoiar em algo. Então, assim, existe esse movimento todo e que a gente não pode ter vergonha de falar que a gente é sim católico, a gente sim acredita, porque a gente está pronto pelas razões da nossa fé, né? Nesse mundo. Seja no mundo que está em cinza, onde não há atos ainda de discriminação, não há leis de discriminação religiosa, ou não há perseguição, há só episódios isolados que têm que ser denunciados, têm que ser combatidos, têm que ser trazidos à tona. Não fala, porque senão vai chamar mais atenção e vai dar ideia para outros. Tem que falar sim, está errado. Não dá para calar com o errado. O filho faz uma coisa errada, você finge que não vê? Não, você pega e repreende, né? Você mostra, você alerta. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as posturas. E acho que a gente, infelizmente, está numa fase em que, se ficar no comodismo funcionou por muito tempo, não vai mais funcionar para frente, né? A gente vê que a velocidade das mudanças é muito rápida. No mundo de tecnologia que a gente está, a pandemia acelerou muita coisa, porque os olhos estão voltados para outro lugar, as agendas internacionais foram sendo assim, devastadas, né? Muito rápido, muito, muito rápido. Falou que as minorias não dormem no ponto, né? Então, a gente, enquanto maioria no Brasil, o Brasil é uma grande esperança para o mundo, né? A gente vê a Europa secularizada. Você chega lá, você vê uma igreja linda, você entra uma livraria, quando não é uma discoteca. Então, assim, aqui o povo tem esse coração, né, piedoso, a religiosidade existe na nossa cultura. Então, assim, reaquecer a fé de quem está com a fé morna, né? A gente não pode ser católico de BGE. A gente tem que mostrar para as pessoas a riqueza que é Cristo na vida e a alegria que é assumir essa fé verdadeiramente, por nós e por todos esses que não podem, né? Que não podem, ou que se arriscam muito podendo. Imagina um grupo de oração desses, o que os cristãos nesses países aqui dariam para poder se encontrar uma vez por semana, podendo chegar, podendo rezar, podendo cantar alto. Não podem, é tudo escondido. Tudo escondido. Se encontram a sua Bíblia, você é morto. Na frente de seus filhos, para dar exemplo, ninguém continuar nessa besteira que é ter religião, seguir Cristo. Imagina, que absurdo. Então, assim, a gente tem que fazer por nós e por eles. A gente tem que aproveitar. Imagina ter Eucaristia todo dia. Poder se confessar todo dia se quiser. A gente tem um tesouro que a gente não pode desmerecer, né? A gente tem um tesouro que, imagina, quando 2 ou mais, lá para estar em 2 já é complicado. Na China, a gente vê a inteligência artificial sendo usada para monitorar as igrejas de uma forma, assim, sem nem qual é o adjetivo que a gente usa, porque eles têm lá, tudo é a base de QR Code, né? Todo mundo tem o celular, é o QR Code que te diz se você pode sair do prédio, você pode sair da casa, pode sair da cidade ou não. No Covid isso ficou mais intenso ainda, todo mundo só sai com o seu QR Code. Se alguém cruzar com você tem que mostrar se está amarelo, sem voltar para casa, leva multa. A polícia vai na rua, tem até o cachorro robô que persegue as pessoas, né? Que nem aquele livro Fahrenheit, tem tudo lá. Então eles começam a perceber,
pela georlocalização dos celulares e as câmeras espalhadas, tem milhões de câmeras pelo país inteiro, percebendo onde celulares que não têm uma conexão de família, de bairro, eles sabem onde você mora, sabem tudo, se encontrando em dias específicos. Ali é uma igreja clandestina. A polícia entra, prende, e aí te mandam para campo de reeducação cultural. Trabalho forçado, anos. Você vai ficar 8 anos num campo de reeducação para ver se você percebe que você está fazendo uma bobeira. Então, assim, é louco. É ficção científica no último grau, mas que acontece hoje, não acontece aqui, mas acontece agora. Né? Então, tem isso tudo. Então, aqui eu volto para esse ponto, porque as histórias são muito impactantes e os cenários são totalmente desconhecidos da gente. Né? A gente está aqui na história do Brasil, São Paulo, pessoas bem formadas e informadas. E a gente não tem ideia. Imagina quem não é formado nem informado, que não sabe ler, não tem uma visão crítica das coisas. Isso não chega. Né? Isso não chega. Mas isso existe. Então, a gente fala que eles são provados na fé diariamente, e a gente é provado no amor diariamente. Né? Como a gente precisa abraçar com o nosso coração essas causas. E quando a gente escuta, a gente ouve muito na CN, chega carta, chega testemunho direto, mas quando a gente escuta de viva voz ali com a irmã Guadalupe, é impressionante, porque quando ela fala, a gente percebe a força da oração sustentando. Né? Quando ela falava assim, eu me conheço, eu sou medrosa, eu queria ficar lá, eu não tinha medo. É a força do alto. É só Deus que muda as pessoas dessa forma, na essência. Né? Então, como a nossa oração é importante para sustentar esses que estão lá, acordando de manhã, tendo que levar o filho para a escola. Esse massacre da Nigéria, a gente recebeu uma cartinha na semana seguinte na CN, de uma menininha de 9 anos. Ela falava assim, meu nome é Corey, eu tenho um sonho, mas eu não sei se eu vou conseguir realizar o meu sonho. Porque o meu sonho era ser freira. Mas foi no domingo, e na missa com os meus pais, que eu levei um tiro. E muita gente morreu. Então, não sei. É demais pedir para eu realizar um sonho. Eu só quero crescer e deixar meus pais orgulhosos. Uma menina de 9 anos. Por favor, rezem por nós. Era o pedido dela numa carta que a gente recebeu na CN. Então, assim, é elementar, né? A gente vem aqui com o filho pela mão, ninguém tem medo de fazer a São da Cruz num restaurante antes de comer um prato de comida. Eu ando com meu tercinho no braço, venho com os filhos na igreja, sem medo nenhum. Mas não é assim. Você se trair na fala, num gesto, é uma vez só, acabou, sentença de morte. Para você ou para os que você ama. Então, oração, oração, oração. Né? Mas voltando, não é só nesse país que a CN atua. Países onde há miséria, não é no Brasil. A gente tem muitos projetos no Brasil. O escritório da CN no Brasil foi fundado há 25 anos. A gente comemorou o mês passado, em Aparecida. Mas a gente já recebe ajuda de projetos desde os anos 60. Nos 60 vieram caminhões de guerra adaptados para o Nordeste, caminhões capela, que iam pelo sertão. Era uma igreja ambulante. Né? Muito interessante. Os padres de mochila, padre em moto para ir também por onde não tem, né, estrada. Desde os anos 60 é isso. Hoje, desses 25 anos desde que o escritório foi fundado, foram aprovados 6.900 projetos no Brasil, para 100% das dioceses do país. Dessas dioceses, apenas 6 não receberam um projeto específico da diocese. Foram amparados por projetos genéricos de formação do clero, catequista, Bíblia da Criança e o CAT, que a gente faz projetos nacionais, que a gente apoia o Brasil inteiro. As outras todas tiveram projetos próprios. Que tipo de projetos são esses, falando de Brasil? O Brasil é muito grande, as realidades são muito diferentes. Né? Mas a CN apoia, a maioria dos projetos apoiados em grandeza estão no norte e no nordeste do Brasil, onde a miséria é muito maior, onde a coleta de uma missa não paga a gasolina do padre para chegar lá. Né? As dioceses são muito grandes, os barcos da Amazônia, tem lá uma diocese que para você chegar da casa paroquial, da cúria, até uma das comunidades, são 28 horas de barco sem parar. Para chegar numa comunidade. As paróquias lá, as dioceses, têm infinitas comunidades, porque os ribeirinhos não têm como sair, né, como se encontrar. Então, são projetos grandes na área de transportes. Então, muito barco, para a Amazônia, sobretudo, moto, bicicleta, no Nordeste também.
Tem projetos emergenciais de cisterna de água no Nordeste, tem a ajuda para as religiosas fazem um trabalho social enorme, né? A ACN foca no pastoral, o social é de forma emergencial quando acontece, como foi o caso do Covid, mas a gente apoia as religiosas, e elas fazem o trabalho social. Então, a gente apoia toda a manutenção delas, o custeio da casa onde elas estão, alimentação, saúde, enfim, a verba para sustento das religiosas e dos missionários, né? Existe... Então, o grosso é construção. Então, tem muitas dioceses novas que não tem casa paroquial, que não tem capela, não tem cúria, não tem material litúrgico, não tem sacrário, não tem nada. Então, assim, a gente apoia, né, essas construções todas, né? Muita formação. Bolsa de estudo para padre, para seminarista, para catequista. Muita formação. Material catequético. A Bíblia da Criança, uma de capinha vermelha, não sei quem aqui usou, foi evangelizado por ela. A gente já distribuiu 51 milhões de exemplares em 192 línguas. Eu nem sabia que tinha tanta língua no mundo. A última língua que a gente fez foi Ticuna, que é aqui do Alto Solimões. É o único livro escrito em Ticuna, né? Em muitos lugares, essa Bíblia é o único livro ilustrado que as crianças vão ter na vida. Então, assim, o YouCat, que todo mundo conheceu muito, o Papa fala muito na JMJ, é produção da ACN. A ACN que produz o YouCat e o DoCat. Então, tem muita ajuda nessa coisa. Tem até encontros de jovens, acampamento de férias. Você pega esses lugares de perseguição na Síria e no Líbano. Eu estava mostrando para a Regina antes do começo do grupo. Só em Síria e Líbano, que estão, assim, eles são os países que individualmente mais têm necessitado recursos nos últimos anos, inclusive para o ano que vem. A ACN já se comprometeu com mais de 7 milhões de euros. Cadê? Exatamente. 7 milhões de euros para escolas católicas na região, apoio às famílias, apoio ao clero. E acampamento, eu fui falar dos acampamentos que eu falei dos jovens. Acampamento. Porque jovem tem que ser jovem, tem que ter um encontro de jovens, tem que poder relaxar um pouquinho. Então tem isso. Mesmo as religiosas, às vezes, querem fazer um retiro, querem sair, pedem para a CN. Esse apoio para a vida delas também está contemplado, né? Reunião de bispos. Quantas no mundo a gente não apoia, né, para eles poderem se encontrar, se formar. Então, são esses tipos de ajuda. E como é que chega a ajuda? Como é que a gente sabe para onde vai o dinheiro? Como é que é? Né? É muito transparente. Falou que a gente é auditado 3 vezes. A gente é auditado no Brasil, é auditado na Alemanha, todos os escritórios são auditados na Alemanha uma segunda vez e no Vaticano uma terceira vez. Então, funciona assim. Quem apresenta o projeto é sempre o bispo ou o superior da ordem. Não pode chegar alguém qualquer, eu sou uma freira, eu quero uma ajuda. Não é assim que funciona. Quem é a sua superiora? A gente fala com os superiores, porque a gente tem daí como cobrar, né? Saber que é real, que existe. Se tiver dentro da linha de atuação da CN, no orçamento, né? Esse projeto é aprovado. A aprovação, depende do tamanho do projeto, é aprovado por grupos diferentes de pessoas. Nos maiores, o próprio Cardeal Piacenza, num colegiado de umas 40 pessoas, precisa aprovar esses projetos grandes de reconstrução de Oriente Médio. Uma vez desembolsados os recursos, tem que fazer a prestação de contas. Só pode ser usado para o que estava no projeto, e se não for feito, entra na lista preta, nunca mais é aprovado o projeto para aquela diocese, para aquele bispo, para aquele superior, né? Além de, claro, judicialmente cobrar, se for o caso. Existe todo um cuidado de visita. A gente tem equipes especializadas no mundo inteiro que fazem visitas periódicas. Óbvio que não dá para visitar todos os projetos, são mais de 6 mil por ano, né? Mas os principais, conversa com os bispos, com certeza, todos os anos, com todos os bispos que pedem os projetos, e as visitas para projetos específicos, né? Então, existe um monitoramento bastante próximo do que é feito, né? E eu queria mostrar para vocês um testemunho do trabalho lindo que as religiosas fazem. Vocês conhecem, claro, aqui no Brasil, porque vocês apoiam várias, né, várias outras obras e sabem o trabalho lindo que as religiosas fazem. Esse aqui é uma freira em Salvador. Bom, eu me chamo Irmã Lúcia, eu sou do Instituto Nossa Senhora da Oferenda e estamos aqui no La Fonte da Fraternidade, onde é o nosso campo também de missão, no bairro da Capelinha de São Caetano, periferia de Salvador. Bom, aqui são os residentes do La Fonte, que são como filhos, não é? Todos me chamam de mãe, e eu me sinto, antes de tudo, mãe, não é? Mãe espiritual, não é? Mãe aquela que cuida, que dá vida por cada um deles, não é, Jéssica? Não é verdade? O grande desafio é a inclusão, não é?
desses residentes nos espaços da sociedade. A luta que nós temos da pessoa com deficiência. Manter também essa casa que não é fácil. Vivemos de doações, né, sem muitas ajudas. Isso realmente é um grande desafio. Só em Salvador são 139 religiosas. No dia a dia, eu estou praticamente na coordenação, não é, dessa casa, e faço de tudo, do papel da mãe ao motorista, desde a fazer o projeto, a dar um banho, a dar comida, cuidar, dar amor, que é o principal. Como diz Santa Teresinha, que é a nossa espiritualidade, nada é pequeno onde o amor é grande. Então, é o amor, a motivação. É sentir que são seres humanos, né? Com igualdade, com direitos, como qualquer pessoa. Dignamente filhos de Deus. E eles participam da vida da comunidade, da vida social. Vão para casamento, vão para aniversário dos meninos, dos amigos. Frequentam uma vida normal. Então, de coração, eu agradeço em nome destas vidas aqui que são atingidas também, né, pelos benfeitores, por vocês que, com o coração aberto, com renúncias muitas vezes, daquilo que vocês desejariam para si e para suas famílias, mas que com esse coração humano e de grande amor se colocam para ajudar esses e tantos outros projetos aqui no Brasil. Então, de coração, o nosso muito obrigado. No mundo todo, são mais de 11.000 religiosas apoiadas a cada ano pela CN, né, que fazem esse trabalho. Então, enfim, para fechar, a CN é essa grande ponte de amor, né, para aqueles que de fato, para onde Cristo sofre. Essa camiseta a gente fez agora para o nosso aniversário de 25 anos, e acho que é isso mesmo. A gente pode dizer, a gente quer enxugar as lágrimas de Cristo onde Ele chora. Não importa se é aqui na periferia de São Paulo, se é lá em Salvador, se é no Iraque, se é na Nigéria, né? Onde o Cristo chorar, a gente quer estar lá enxugando essas lágrimas, né? Por meio dessa grande ponte de amor. Quem quiser conhecer mais, eu estou aqui. Tem ali na saída um relatório de atividades que conta um pouco mais como a gente faz. Dentro tem um encarte do MyBoy que fala, resumidamente, o que é a CN. Tem, no final, uma fichinha de cadastro. Quem quiser se tornar benfeitor pode preencher o cadastro e deixar comigo, ou depois tira uma foto, manda para o WhatsApp que está indicado ali. Aí vocês passam a receber um jornalzinho, um boleto, tem o Pix, quem quiser fazer uma contribuição independente. E, de qualquer forma, independente do financeiro, como vocês viram, é essencial e é necessário as orações de vocês todos os dias, incluindo o seu terço, pelos cristãos perseguidos, pelos que mais sofrem. Porque esse é um tesouro, né, que não nos custa nada e que faz uma diferença sem igual. O mundo sente saudades do afeto. Sente saudades de se sentir bem fazendo o bem. Ao mesmo tempo, existem muitas oportunidades para praticar a caridade. E desde 1947 existe uma escola de amor, a ACN. Uma ponte de amor entre os que querem ajudar e os que precisam de ajuda. Em lugares onde a miséria rouba a dignidade das pessoas, a ACN chega como uma luz de esperança. Não levamos a solução apenas para um dia. Procuramos garantir soluções permanentes. Muitos povos já viram e viveram incontáveis horrores. Suas famílias foram destruídas. Suas crianças foram aleijadas por minas em um conflito sem fim. Eu vi a morte
de crianças miseráveis. 2 crianças morreram. 2 crianças acabaram morrendo conosco porque elas não tinham comido. E quando eu tentei dar o leite para elas, elas não conseguiram engolir. Eram gêmeos. Então, quando nós conseguimos finalmente chegar ao hospital, elas morreram. Foi difícil, foi muito difícil para mim no começo, mas agora eu sinto que é aqui onde eu pertenço, é onde eu quero trabalhar. A comunidade mais distante se encontra 280 quilômetros mata adentro, ou seja, 26 horas de barco se fosse para viajar sem parar. Já passamos neste barco um momento de apuros, quando até como motorista já pensamos que seríamos nossos últimos minutos da vida, né? O que nos impulsiona é o amor ao próximo, não importa as distâncias ou as dificuldades. Muitos aguardam sua ajuda. Descubra que ainda hoje há mais alegria em dar do que em receber. Yo no tengo en cuenta lo que dan, sea mucho o poco. Tengo en cuenta el amor con el que lo dan. A maior alegria está em ajudar. Serviremos ao Senhor.